Quando a tia Ana Liz morreu, fui obrigado a passar a noite com meus primos. Ela era uma pessoa que nem me lembro de ter conhecido, mas cuja morte parecia ter abalado toda a família de maneira intensa. Os Politos, como chamávamos por serem filhos do tio Polo, nos levaram para a casa da avó materna deles, uma senhora que eu não conhecia até então. Os Politos a chamavam de Carmen, e ela me disse para chamá-la assim também. Sua casa era de madeira e rangia por todos os lados, mas era grande como aquelas de filmes, grande o suficiente para passarmos a tarde brincando de esconde-esconde. Foi assim que a conheci, que a fui descobrindo, me escondendo nela. Os cantos eram escuros, mas havia algo na casa que me fazia sentir como se estivesse em meu próprio lar. Quando nos mandaram dormir, deixaram-me em um quarto vazio e, antes de sair, o Polito mais velho me disse algo que me deixou intrigado. Faça o que fizer, não responda a eles. O quê? Perguntei. Não responda às vozes, aquelas que vão falar com você debaixo da cama. A verdade é que naquele momento não pensei que fosse algo sério. Achava que era uma brincadeira para me assustar, como as que eu também fazia quando alguém ficava na minha casa e contava histórias de fantasmas inventadas na hora. Acabei dormindo, um sono profundo. No entanto, ouvi uma voz que me chamava, primeiro no sonho, mas por um momento a ouvi quando abri os olhos. Depois houve silêncio, um longo silêncio, e quando estava prestes a adormecer novamente, ouvi a voz de novo. Reconheci aquela voz. Fazia 3 anos que não a ouvia e já estava começando a esquecê-la. Era a voz da minha mãe, da minha falecida mãe. Levantei-me sem dizer nada e saí do quarto sem coragem de olhar para trás, para debaixo da cama. Quando cheguei à porta do quarto onde estavam os Politos, senti muita vergonha. Eles eram implicantes e, se me vissem assim assustado, nunca mais me deixariam em paz. Então reuni coragem e voltei para o quarto. Era impossível que aquilo estivesse acontecendo. Devia estar sonhando. Tinha que estar sonhando. Voltei, entrei no quarto e me deitei. E quando já havia passado um tempo, quando estava mais dormindo do que acordado, ouvi de novo. Eu te devo perdão, mãe. Murmurei quase dormindo. E é aqui que preciso confessar algo. Minha mãe sofria de paralisia nos últimos anos de sua vida, e eu cuidei dela. Desde que meu pai nos abandonou, eu fazia isso sozinho. Ele foi embora porque não aguentou a responsabilidade, mas sempre mandava dinheiro para cobrir as despesas. Mas eu que estava lá. Parei de brincar, de fazer as tarefas da escola e de sair com meus amigos. Minha vida se resumiu a uma coisa só: cuidar da minha mãe, e naquela época eu odiava minha vida e todos ao meu redor. Sim, desejava que meu pai morresse. Onde quer que estivesse, desejava que minha mãe morresse, que ela pudesse finalmente descansar e não ficar mais deitada na cama, sem poder se mover, sem conseguir comer ou ir ao banheiro sozinha. Esse desejo era algo que nunca havia contado a ninguém. É algo que, na verdade, estou escrevendo pela primeira vez. E assim, mais dormindo do que acordado, pedi perdão. Pedi perdão ao que quer que fosse que estava falando comigo debaixo da cama. Estendi a mão sem saber o que esperava, se alguém iria tocá-la ou se eu sentiria alguma coisa, mas estendi a mão e eventualmente acabei adormecendo. Um som distante e uma sensação na mão me despertou. Algo estava me tocando. Uma mão áspera, dura, que saía de debaixo da cama e tocava a minha. No início pensei que ainda estava sonhando, então não queria abrir os olhos, mas podia sentir a mão na minha. Meu coração batia forte e sentia algo me comprimindo o peito, mas ao mesmo tempo minha curiosidade era mais forte. A sensação de que algo estava errado, de que havia algo lá embaixo, me invadiu e, sem saber porquê, tive a coragem de olhar para baixo. No quase escuro, lá estava ela, uma mão com dedos longos e finos que saía de debaixo da cama e segurava a minha, de pele acinzentada, como se pertencesse a alguém que não via a luz há anos.
Lembro-me do frio que percorreu meu corpo, mas fiquei congelado, incapaz de soltar aquela mão que agora apertava a minha com força. Uma voz sussurrou em um tom bem diferente do que já ouvi antes. Fiquei em silêncio, tentando entender se aquilo era real ou se estava preso em um pesadelo. A voz insistiu com um tom que nunca havia ouvido na minha mãe. Era como se algo estivesse usando sua voz, mas de forma distorcida. Uma voz que era da minha mãe e, ao mesmo tempo, não era. Foi então que me lembrei do que o Polito mais velho tinha dito. Não responda. E ali, com aquela mão apertando a minha, entendi de repente o peso de sua advertência. Entendi que ele falava sério, mas já era tarde. Eu já tinha respondido. Sem saber o que mais fazer, mordi meus lábios. Fechei os olhos e desejei que aquilo desaparecesse. Tentei puxar a mão, mas a pressão aumentou, e senti que aquela mão começava a me puxar para baixo, como se quisesse me arrastar com ela. Felipe, me solte! Felipe, me solte! Murmurou a voz agora mais suave, como se implorasse. Mas não era mais um pedido que me comovia. Aquela voz tinha se tornado áspera, e no fundo eu sabia que o que estava debaixo da cama era algo completamente oposto à minha mãe. Lutei, batalhei, e finalmente consegui soltar minha mão daquela coisa fria e seca. Recuei até a parede, sentindo a respiração ofegante. Segundos ou talvez minutos se passaram em um silêncio tão denso que parecia impossível. Pouco antes do sol nascer, ouvi barulhos na cozinha. Saí correndo e encontrei Carmen levantando-se, e contei a ela o que havia acontecido. Ela me ouviu em silêncio, com uma expressão que não consegui decifrar. No final, ela sorriu e disse para eu não pensar demais naquilo, que provavelmente tinha sido uma alucinação causada por andar de um lado para o outro em cemitérios e funerárias nos últimos dias. Ela me pediu que eu não desse ouvidos aos seus netos, pois eles eram travessos e, sem dúvida, aproveitaram a oportunidade para me assustar, para plantar essa ideia na minha cabeça. Segundo ela, eles mesmos inventaram essa advertência para não entrar mais naquele quarto, para que outra pessoa ocupasse o cômodo que sempre os amedrontava. Embora quisesse acreditar nela, sabia que tinha ouvido a voz da minha mãe. Essa parte eu me lembrava com clareza, tão claro quanto as palavras que ela me disse. O que ainda hoje tento convencer a mim mesmo de que foi apenas um sonho é aquela mão fria, aquela mão áspera como de um morto que saiu de debaixo da cama. Porque embora todas as noites eu repita que foi um sonho, essa lembrança permanece, como o pesadelo mais real que já tive na vida. Meu nome é Alessandra, sou peruana, moro no México e cresci em um pequeno vilarejo nos altos de Jalisco, um lugar cheio de mitos e lendas. Alguns membros da minha família até se dedicam de forma intermitente à bruxaria. No meu caso, a verdade é que sou bastante medrosa. No entanto, tudo relacionado ao terror me atrai. Sinto uma adrenalina viciante ao ler, assistir ou jogar videogames sobre o tema. Mas talvez por causa de todas as crenças familiares, geralmente tenho cuidado para não me envolver com coisas ou lugares que não entendo. Ao longo dos meus 29 anos, tive vários encontros muito próximos com o paranormal. Já vi aparições de pessoas que não estão mais neste mundo, sombras e outros acontecimentos estranhos. Para mim e para a maioria da minha família, acreditar nessas coisas nunca foi uma dúvida, mas uma certeza. Minha história começa em julho de 2021, quando eu estudava biologia em um pequeno vilarejo costeiro no sul de Jalisco. Era um lugar muito tranquilo e simples, com poucas atividades. Após a pandemia, o dinheiro na minha família, como em muitas outras, começou a evaporar, e a necessidade me obrigou a buscar um trabalho que pagasse melhor do que o café onde trabalhava aos finais de semana. Assim,
acabei em uma daquelas lojas de conveniência que estão em todo lugar. Achei que seria uma boa opção, já que os horários eram relativamente flexíveis para estudantes e não havia muitas outras opções, especialmente na baixa temporada. A contratação foi rápida, parecia o trabalho perfeito, com bons bônus e tudo. No entanto, logo comecei a ter problemas com o meu gerente. Como estudante, meu tempo era muito limitado. Ia para a aula das 7 às 14 e trabalhava das 15 às 23. Mal sobrava tempo para comer no caminho. Estava praticamente vivendo de porcarias. Uma tarde, muito cansada dessa rotina, tive uma discussão com ele sobre o meu horário de refeição. Irritado, o gerente me disse para parar de reclamar e voltar ao trabalho, e que se continuasse assim, ele me colocaria no pior turno possível. Naquela mesma semana, fiquei encarregada do turno de madrugada com uma amiga, no qual recebíamos o carregamento de produtos da loja. Estávamos conversando sobre séries de televisão e música, quando de repente minha amiga olhou para as jaquetas perto da câmara fria e disse: "Alessandra, as jaquetas acabaram de se mover." Naquele momento, completamente exausta dos maus tratos e do estresse, respondi que não brincasse com essas coisas, que com certeza as jaquetas tinham se movido por causa do vento ou algo assim. Mas ela insistiu, e eu, achando que ela só queria me assustar, respondi irritada: "Se há algo aqui, que pare de me perturbar. Já é suficiente lidar com o gerente idiota e o salário miserável para me preocupar também com espíritos." Os dias passaram e o gerente cumpriu a ameaça, me colocando no turno da noite numa sexta-feira, justo quando havia uma festa universitária no bar ao lado. Não tive outra opção a não ser aceitar. Ao menos ganharia um pouco mais, e não sou de sair muito. O turno transcorreu normal, com vários clientes bêbados e outros em estados alterados, mas nada fora do comum. Porém, por volta das 3 da manhã começou uma chuva intensa. A tempestade foi tão forte que a luz acabou na loja e tivemos que depender do gerador de emergência. Foi então que uma senhora, cliente frequente, se aproximou e, mesmo estando bêbada, me disse algo que me gelou a espinha. "Minha filha, pareço doida falando isso, mas aqui nesta loja aparece uma menina nos corredores. Faz anos que ela foi atropelada quase aqui em frente." Cansada como estava, e após lidar a noite toda com pessoas alteradas, mal dei atenção. Mas no fundo suas palavras me deixaram com uma sensação estranha. Saí do turno às 7 da manhã e esqueci o assunto, até que algumas semanas depois estava sozinha com outra colega no turno da manhã. Era por volta da 1 da tarde, a hora mais tranquila, quando minha colega me pediu para reabastecer os refrigeradores. Entrei no estoque e carreguei um dos carrinhos com vários refrigerantes, cervejas e outros produtos. Quando estava prestes a entrar na câmara fria, bem na porta, vi alguns dedos pequenos e muito brancos. Não dei muita atenção, pois, embora acredite no paranormal, não acho que todos os ruídos ou coisas estranhas tenham a ver com isso. Simplesmente presumi que minha colega, que havia ido ao banheiro, tinha encostado na porta. Fechei e empurrei o carrinho até o fundo da câmara fria. Peguei uma lata e, quando estava prestes a colocá-la na prateleira, vi pelo vidro do refrigerador que minha colega estava lá fora, atendendo clientes. Ela tinha uma fila grande e não havia mais ninguém lá dentro comigo. Não poderia ter sido a mão dela. Senti um medo imenso e me lembrei que as luzes do estoque e do corredor apagavam automaticamente a cada certo tempo. Depois de ver aquilo, achei que o mais prudente seria sair antes que a luz apagasse. A última coisa que eu queria era ficar lá no escuro depois de ter visto aqueles dedos segurando a porta. Quando tentei sair, empurrei a porta, mas algo a empurrou de volta com força, quase me fazendo cair para trás. Olhei novamente pelo vidro. Minha colega ainda estava atendendo. Éramos as únicas no turno e ninguém deveria estar daquele lado da loja, fora do acesso ao público. Tentei me recompor e decidi ligar para minha amiga para me acalmar um pouco.
O que aconteceu a seguir ainda é um dos eventos mais inexplicáveis que já vivi, pois do outro lado da linha ouvi um bebê balbuciando. Minha amiga começou a me xingar, dizendo que não era engraçado imitar um bebê, ainda mais com o irmãozinho dela tão doente no hospital. Tentei explicar que não era eu, mas ela desligou, e lá estava eu, sozinha no refrigerador, morrendo de medo. Decidi que se estavam mesmo me perturbando, o melhor era enfrentar meus medos. Empurrei a porta e caminhei até o caixa. Minhas mãos tremiam, e não voltei a entrar lá pelo resto do turno, mesmo sabendo que poderiam me repreender por não deixar o refrigerador cheio. Cheguei em casa algumas horas depois, ainda assustada. Claro que contei tudo para minha amiga, que riu de mim, pois ela acredita que tudo aconteceu porque um dia reclamei com o espírito por não me deixar trabalhar. Quando estava lá de novo, rezei algumas orações para pedir por seu descanso. Coincidência ou não, depois disso, não voltei a experimentar nada paranormal no local. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Isso aconteceu há 2 anos, no final de outubro, que é geralmente quando começa a nevar por aqui. Eu moro em um pequeno apartamento de 1 quarto com meu cachorro Milo. Não é o melhor lugar do mundo, mas também não é o pior. A maioria dos meus vizinhos são tranquilos e se mantêm reservados, e como o prédio só tem 2 andares com 8 apartamentos, ele não é muito cheio. De qualquer forma, naquela noite eu saí do trabalho às 18h30. Fui para casa, levei Milo para um passeio rápido, fiz o jantar e me sentei na mesa para jogar videogame com alguns amigos. Fiquei acordado um pouco mais do que planejei, mas por volta da meia-noite finalmente parei de jogar. O sol obviamente já tinha se posto, e eu não havia me levantado para acender as luzes do apartamento, então o lugar todo estava escuro, exceto pela tela do meu computador. Como estava com sono, coloquei a coleira no Milo e desci para o pátio dos fundos para ele fazer suas necessidades. Estava muito frio e o chão estava coberto de neve. O pátio ficava bem atrás do prédio e tinha apenas alguns postes de luz para iluminá-lo. Estava muito quieto lá fora, mas enquanto eu esperava Milo cheirar o local, olhei para a janela do meu apartamento. Minhas persianas estavam apenas parcialmente abertas, mas eu conseguia ver a tela do meu computador brilhando pela janela. Então algo se moveu. De repente, eu conseguia ver mais luz passando pelas persianas, como se algo estivesse bloqueando a visão até alguns segundos antes. Murmurei, que droga. Eu tive que checar 2 vezes para ter certeza de que estava olhando para a janela certa do meu apartamento, mas eu sabia que sim. Afinal, eu conseguia ver claramente o meu computador. Minha mente começou a disparar. Alguém estava parado atrás da janela e se afastou quando percebeu que eu estava olhando. Puxei a coleira de Milo e voltei rapidamente para dentro do prédio, subindo para o 2º andar. Olhei pelo corredor e me movi lentamente em direção ao meu apartamento, ouvindo qualquer som. Vale mencionar que eu nunca tranco a porta quando levo Milo para fora, porque eu sempre fico fora por menos de 1 minuto. Parecia muito improvável que alguém tivesse simplesmente entrado no meu quarto. Abri a porta e, a princípio, tudo parecia normal. O portãozinho de cachorro que eu deixava na entrada ainda estava na mesma posição de quando saí. Dei alguns passos para dentro. Estava escuro, mas a sala principal parecia vazia. Então olhei para o corredor que levava ao meu quarto. Estava tão escuro que eu nem conseguia ver a porta do quarto no final do corredor. Para ser honesto, eu já estava começando a duvidar de mim mesmo. Talvez eu só estivesse cansado e exagerando, ou o ar-condicionado se ligou sozinho e mexeu as cortinas. Eu estava prestes a caminhar pelo corredor e verificar se estava tudo certo quando percebi que Milo estava parado perto da porta de entrada. Olhei para ele
e ele estava olhando fixamente para o corredor e começou a rosnar. Era um rosnado baixo e suave, como nunca tinha ouvido antes. Chamei seu nome, mas ele nem me olhou. Ele estava fixo no corredor. Segui o olhar dele de volta para o corredor e só então comecei a ver algo no final. Na escuridão total havia o leve contorno de alguém parado lá. A única coisa que eu conseguia ver claramente eram seus olhos abertos, olhando diretamente para os meus. Meu corpo se arrepiou e eu imediatamente corri para fora. Fui para a frente do prédio e fiquei lá fora com Milo enquanto ligava para a polícia e aguardava. Meu coração só desacelerou quando os policiais chegaram. Eles entraram e não se tratava de um espírito, pois saíram com um homem algemado. O estranho nem tentou fugir. Eles o encontraram deitado sob minha cama. Era um homem de meia idade com aparência doentia, e ele se recusou a falar sobre o que fazia ali. Acho que o que mais me perturba nessa situação é pensar em qual momento ele entrou no meu apartamento. Levei Milo para fora uma vez quando cheguei em casa e outra antes de dormir, e essas foram as únicas vezes em que deixei a porta destrancada. Eu só o vi na janela quando estava lá fora, e não dá para saber se foi nesse momento que ele entrou. Ele poderia estar no meu apartamento por mais de 6 horas escondido no meu quarto. Seja como for, tive sorte de ter Milo cuidando de mim naquela noite, porque poderia ter terminado de forma bem pior sem ele. Meu nome é Oscar, e o que vou contar é algo que me marcou profundamente. É a razão pela qual, embora eu ainda trabalhe como motoboy, não aceito mais pedidos naquele prédio. Era uma noite tranquila, daquelas em que o trabalho de entregador se torna quase automático. Eu já estava terminando o turno, com os últimos pedidos antes de ir para casa. Cansado, aceitei um pedido que parecia simples, a apenas algumas quadras de onde eu estava. Era para o prédio de apartamentos chamado Silvana Isabel, uma construção antiga no centro da cidade. Eu não costumo reparar muito na aparência dos lugares, mas desde o primeiro momento, aquele prédio tinha algo que parecia estranho. Lá ainda se usava luzes amarelas que não paravam de piscar, os corredores estavam cheios de umidade e aquele cheiro de coisas velhas, acumuladas, era nauseante. Quando cheguei, o cliente já estava na porta, um homem idoso com óculos escuros e roupas que pareciam de outra época. Sua aparência era um pouco estranha, mas aprendi a não julgar ninguém, pois nesse trabalho você encontra todo tipo de pessoa. Ele me recebeu com um sorriso e me pagou, mas justo quando entreguei a comida, ele me pediu um favor. Jovem, você poderia levar uma caixa ao apartamento 15? Não é nada complicado e, claro, vou te dar um trocado. Ele me mostrou uma pequena caixa de papelão velho, sem etiquetas nem nada que indicasse o conteúdo. Eu hesitei por um segundo, mas o money me convenceu. Aceitei, e o homem agradeceu com uma voz de medo. Ele me deu uma espécie de advertência que ficaria marcada na minha mente. Não abra a caixa, apenas deixe-a na mesa e saia imediatamente. Subi as escadas até o 3º andar. Cada passo parecia mais pesado, e embora o prédio estivesse quase vazio, naquele andar havia uma atmosfera opressiva, muito diferente de qualquer lugar que já pisei aqui na Terra. Cheguei ao quarto, e assim que me aproximei da porta, um cheiro forte me atingiu. Não era só umidade, era algo metálico, como se houvesse algo velho e enferrujado atrás da porta. Bati algumas vezes e nada. Estava prestes a deixar a caixa no chão, mas justo naquele momento ouvi uma voz baixa e abafada pedindo que eu entrasse. Não tinha reparado, mas a porta estava entreaberta como se alguém a tivesse deixado assim de propósito. Fiquei paralisado por alguns segundos, mas o desejo de terminar logo falou mais alto. Empurrei a porta e entrei. O apartamento estava praticamente vazio, com apenas alguns poucos móveis cobertos de poeira e uma televisão velha ligada,
mas sem sinal. A tela exibia apenas aquele chiado irritante, aumentando meu desconforto. Ou seria meu medo? Caminhei até a mesa da sala e, quando estava prestes a deixar a caixa, a voz soou de novo, me alertando. Não olhe para o corredor. O tom da voz tinha algo de desesperado. Tentei me convencer de que era alguém zoando com minha cara, mas não conseguia me livrar da sensação de que havia algo profundamente errado ali. De qualquer forma, coloquei a caixa na mesa, me virei e comecei a sair o mais rápido possível. Enquanto caminhava em direção à porta, meus olhos se desviaram sem querer para uma mesinha ao lado. Havia uma fotografia emoldurada e o que vi nela me deixou gelado. Era o mesmo homem que tinha me recebido na entrada, mas junto com um grupo de pessoas com expressões sombrias, todos vestidos de forma estranha, quase como se a foto fosse de outra época. Ao reconhecer o rosto dele, senti um calafrio subir pela minha espinha e quase deixei o capacete cair. A expressão dele na foto era diferente, quase vazia. Tentei desviar o olhar, mas algo naquela imagem me incomodava. Quando finalmente saí do apartamento, desci as escadas quase correndo. Me deparei com o zelador, com quem já havia trocado algumas palavras antes de subir. Sem saber direito o que dizer, mencionei o encontro estranho com o homem na entrada e comentei sobre o apartamento em que entrei. Assim que falei o número, sua expressão mudou. Não mora ninguém naquele apartamento. O último morador foi um senhor que, bem, morreu faz tempo em circunstâncias estranhas. Eu não sabia o que responder. Como alguém que já havia morrido poderia ter acabado de me atender na entrada? Tentei processar o que o zelador tinha dito, mas não conseguia entender. Decidi não pensar muito no assunto. Eu tinha cumprido a tarefa e só queria sair dali. Quando cheguei em casa, ainda com aquele desconforto no corpo, resolvi buscar informações sobre o prédio, mais por curiosidade do que por qualquer outra coisa. Foi então que encontrei uma notícia antiga sobre um incêndio no apartamento. Descobri que várias pessoas morreram naquele local nos anos 80 e uma das vítimas era um homem que coincidia perfeitamente com a descrição do cliente que me pediu o favor. Ainda penso naquela caixa que deixei na mesa, na televisão ligada sem razão e na fotografia em preto e branco. Decidi nunca mais passar por ali, mesmo não entendendo 100% do que me aconteceu naquele dia. Outro dia, eu estava conversando com meu velho amigo Gerard. Isso trouxe de volta memórias que eu não pensava há anos. Com uma viagem planejada de volta para minha cidade natal, no interior do Maine, no próximo mês, tudo isso tem estado na minha mente ultimamente. Então, deixe-me contar essa história que tenho pensado. Gerard era meu vizinho mais próximo e meu melhor amigo quando eu tinha 13 anos. Viver em uma área pouco povoada fazia com que o termo vizinho fosse bem amplo. A casa dele ficava a uns bons 20 minutos de caminhada por estradas de terras sinuosas e bosques densos desde a minha. Nós dois morávamos nos arredores de uma pequena cidade, aninhada entre colinas e florestas espessas. Era o tipo de lugar onde todo mundo se conhecia e a mercearia fechava cedo. Numa noite de verão, Gerard e eu decidimos caminhar até a lojinha de conveniência local para pegar alguns lanches antes que fechasse às 20 horas. Era uma noite quente e a loja não ficava muito longe. Uma caminhada gerenciável se seguíssemos as estradas de terra que cortavam a floresta. Acha que conseguimos chegar antes de fechar? Gerard perguntou, olhando o relógio, preocupado que não conseguisse seu bolo naquela noite. Só se não nos distrairmos, eu disse. Nós éramos notórios por deixar pequenas aventuras nos atrasarem. A floresta estava ensurdecedora com os sons dos grilos, além do ocasional farfalhar de pequenos animais na vegetação rasteira. Estávamos conversando sobre coisas habituais, como os jogos da Champions League que estavam por vir, já que ambos éramos grandes fãs.
Em algum momento me lembro de mencionar alguns boatos de que novos garotos poderiam se mudar para a cidade. Cerca de metade do caminho, ao virar uma curva na estrada, achei que ouvi um leve farfalhar atrás de nós. Olhei para trás, mas não vi nada. Você ouviu isso? Perguntei. O quê? Ele respondeu. Acho que não foi nada. Provavelmente um guaxinim. Dei de ombros, tentando ignorar. Continuamos andando, mas a sensação de estar sendo observado me incomodava. Aos poucos, os sons da floresta começaram a se desvanecer e assumimos que era porque estávamos nos aproximando da borda da floresta. Alguns minutos se passaram e Gerard parou do nada. Ok, você tinha que ter ouvido isso, ele sussurrou. Desta vez, o farfalhar era mais pronunciado, acompanhado pelo sutil som de folhas e galhos se quebrando. Ambos nos viramos devagar e, a princípio, não vimos nada de incomum. Apenas a estrada de terra se estendendo à distância atrás de nós, ladeada por árvores sombrias. Mas então, na penumbra, percebi um movimento na vegetação rasteira à nossa direita. Havia alguém lá, parcialmente escondido por samambaias e galhos baixos. Quem está aí? Nenhuma resposta. Estava muito próxima ao chão, quase como se estivesse deitada de bruços. Eu estreitei os olhos tentando entender. Parecia humano, mas estava rastejando pelo chão da floresta, avançando lentamente. Talvez seja um caminhante ferido, sugeri, mas eu não acreditava realmente nisso. Devemos continuar andando, Gerard disse. Ele estava certo. Aceleramos o passo e nossa caminhada casual se transformou em uma marcha apressada. De vez em quando olhávamos para trás. A figura ainda estava lá, mantendo uma distância constante, definitivamente nos seguindo. Sempre que parávamos, ela também parava. Quando nos movíamos, ela se movia conosco. Ok, isso é muito assustador, admiti. Deve ser algum tipo de pegadinha, Gerard sugeriu, embora não soasse convencido. Estávamos chegando perto da loja, pois o caminho se tornou mais familiar e menos denso. Senti um alívio ao pensar em alcançar um lugar com outras pessoas por perto. Assim que estávamos prestes a sair da área arborizada, perdemos de vista a figura. Em pânico, olhei ao redor, vasculhando meus arredores. Você vê? Perguntei e Gerard balançou a cabeça. Talvez tenha desistido. Olhei para cima instintivamente e o encontrei. No meio de um alto pinheiro à nossa esquerda, a figura se agarrava ao tronco sem esforço. Estava de frente para nós, ainda nos observando, imóvel. A luz cada vez mais fraca dificultava ver os detalhes, mas o contorno ainda parecia humano, embora seus membros fossem longos e parecessem se enrolar ao redor da árvore de forma antinatural. Gerard? Sussurrei. Meu Deus. Assim que ele disse isso, a figura inclinou a cabeça levemente, como se reconhecendo o que tínhamos visto. Isso foi o suficiente para nós, então corremos em direção à lojinha. Galhos chicoteavam à nossa volta enquanto corríamos pelo caminho. Invadimos a porta da loja, assustando o atendente atrás do balcão. Ei, calma aí, garotos, ele disse. Podemos usar seu telefone? Precisamos ligar para nossos pais. Ele deve ter visto a urgência em nossos rostos, porque deslizou o telefone pelo balcão sem mais perguntas. Gerard discou o número da mãe dele. O tempo todo, eu olhava pela janela da frente da loja, tentando ver se a figura ainda estava espreitando na borda do estacionamento, mas não vi nada, apenas a floresta escura e o céu da noite. Nossos pais chegaram pouco depois, preocupados e um pouco confusos com nossas ligações. Contamos que alguém nos seguiu pela floresta, mas deixamos de fora os detalhes mais sinistros. Eles atribuíram isso à nossa imaginação fértil, talvez um andarilho de passagem. Por um tempo evitamos os caminhos arborizados, optando pela rota mais longa ao longo das estradas principais, sempre que precisávamos ir à cidade.
Eu estava acampando com um amigo meu no interior de Washington. Vou chamá-lo de Chester. Estávamos bem longe, em um local de acampamento que encontramos em um aplicativo. Era o meio do outono, então fazia bastante frio, mas não existe outra época do ano em que a floresta pareça tão bonita. O lugar estava vazio, era só Chester e eu, o que nos proporcionou um tempo tranquilo para colocar a conversa em dia. A primeira noite que passamos lá foi tranquila. Ficou um pouco frio enquanto dormíamos, mas era suportável. De manhã fizemos uma trilha até um pequeno pico nas proximidades, que tinha uma vista incrível. A caminhada levou cerca de 3 horas, então voltamos ao nosso acampamento por volta do meio-dia. Quando chegamos havia outra pessoa lá. Ele estava parado perto da barraca do Chester, apenas olhando para ela. Chester o chamou e disse "Eaê" enquanto nos aproximávamos. O cara se virou e nos olhou, claramente um pouco assustado por algum motivo, e em vez de dizer algo, apenas se apressou para ir embora. Se aquilo já não era estranho o suficiente, agora definitivamente era. Imediatamente, fomos até as nossas barracas para verificar se todo o nosso equipamento ainda estava lá e se algo tinha sido mexido, mas não encontramos nada fora do lugar. Talvez tivéssemos chegado antes que ele conseguisse levar algo, mas ainda assim era realmente estranho. Não conseguíamos pensar em outro motivo para ele estar lá, a menos que também estivesse acampando. Mesmo assim, não ficamos nervosos. Ambos pensamos que não havia chance do cara voltar. Digo isso, pois ele parecia apavorado ao nos ver. No entanto, ainda jogamos pelo seguro e decidimos não sair das redondezas. Ficamos na mesma área pelo resto do dia. Tomamos algumas cervejas e apenas conversamos. Quando o sol se pôs, fizemos uma fogueira e assamos carne. Aproveitamos nosso tempo ao redor da fogueira por algumas horas. No meio de uma das nossas conversas, Chester precisou ir ao banheiro, então ele se levantou e foi um pouco para dentro da floresta. Eu fiquei sentado e apenas alguns segundos depois ele voltou andando rapidamente para o acampamento. "Teve algum problema lá?" Eu brinquei. "Tinha alguém lá", ele disse. Eu pude ver imediatamente em seu rosto que ele estava visivelmente perturbado. Rapidamente, abandonando meu tom de brincadeira, me levantei e perguntei exatamente o que ele tinha visto, mas Chester disse que não conseguia ver nada além da silhueta do homem. Ele disse que a pessoa não estava muito longe e estava definitivamente olhando para ele. Isso realmente nos deixou assustados. O homem poderia estar nos observando o tempo todo e provavelmente ainda estava por perto. Pegamos nossas lanternas nas mochilas, mas ele já tinha sumido. Voltamos para a fogueira e ficamos atentos, iluminando a floresta ao nosso redor com as lanternas. Chester parecia ter certeza de que era o mesmo homem que vimos mais cedo em nosso acampamento. Por que diabos ele voltou? Ambos estávamos bastante tensos e discutimos se talvez devêssemos ir embora. Mesmo sendo noite, talvez fosse mais seguro sair dali. Chester levantou o ponto de que se o homem quisesse nos roubar, teria feito isso mais cedo, então ele achava que o homem estava planejando algo pior. Guardamos tudo nas mochilas, apagamos o fogo e começamos a trilha de volta. Nos primeiros minutos, andamos rapidamente para ganhar distância, caso ele estivesse nos seguindo. Durante todo o caminho de volta, não o vimos mais. Achamos que estávamos seguros, mas quando chegamos ao início da trilha, onde meu carro estava, vimos que todos os pneus tinham sido cortados. Meu coração afundou, já que isso basicamente confirmava que o homem provavelmente estava planejando não nos deixar sair dali. Mal tivemos tempo de processar a situação antes de ouvirmos folhas sendo esmagadas na trilha atrás de nós. Entramos no carro e saímos sem hesitar. Consegui nos tirar da floresta e chegar à estrada principal, destruindo as rodas no processo. De lá, chamamos um guincho e a polícia. Eles tentaram procurar impressões digitais no carro para identificar o homem. Mas ele nem tentou arrombar ou abrir as portas.
Ele só cortou os pneus. As intenções dele ainda são desconhecidas, mas tenho certeza de que todos podemos imaginar os poucos e perturbadores desfechos que ele provavelmente planejava para aquela noite. Meu nome é Rogério. Trabalhei por uma temporada em um depósito na cidade do México. O lugar era enorme, movimentava muita mercadoria todos os dias. Eu trabalhava no turno da noite. Não éramos em muitas pessoas, mas ainda assim havia movimento. Minha jornada era de 12 horas, das 7 da noite às 7 da manhã. Pode-se dizer que meu turno era tranquilo, muito melhor do que o da manhã, no qual trabalhei por cerca de 2 meses. Fui transferido porque um dos funcionários do turno da noite pediu demissão e estavam procurando um substituto. Então decidi tentar. Se eu não gostasse ou fosse muito pesado para mim, poderia voltar para o turno da manhã. Alguns dos meus colegas haviam comentado que durante a noite a sensação no lugar era muito estranha, embora fosse verdade que mesmo durante o dia o depósito era sombrio, escuro e úmido. Nunca nos havia acontecido nada estranho. No entanto, já tínhamos ouvido uma ou outra experiência paranormal que ocorria durante a madrugada. Mas, francamente, eu não acreditava nisso. Então não prestava muita atenção. Chegou o dia. Cheguei um pouco antes porque outro funcionário tinha que me treinar. Embora, para ser sincero, não era muito diferente dos meus deveres que fazia durante o dia. Então, rapidamente me adaptei e aprendi. A primeira coisa de que me dei conta foi que o depósito realmente mudava muito. O que quero dizer é que, de certa forma, era mais sombrio ainda, algo bem bizarro mesmo. Felizmente tinha levado um casaco, pois fazia frio. Lembro que naquela primeira noite tudo ocorreu tranquilo. De vez em quando sentia que o sono me vencia, mas me punha a caminhar pelos corredores para tentar me despertar. Assim passaram os dias, até que o primeiro acontecimento estranho me ocorreu. O depósito era dividido por corredores que eram muito longos. Neles havia vários tipos de mercadorias, a maior parte em caixas de diferentes tamanhos. Lembro que naquela noite eu estava etiquetando algumas coisas. Para isso, me encontrava sentado em um banco, quase na metade de um dos corredores. Então ouvi algo pesado cair. Levantei o olhar e me dei conta de que era uma caixa. Levantei e caminhei quase até o final do corredor para recolhê-la. Não era muito grande nem muito pesada, mas caiu do 3º nível, por isso fez tanto barulho. Subi a escada que estava ao lado e coloquei a caixa de volta no lugar. Voltei para minha tarefa quando, poucos minutos depois, ouvi novamente. A caixa havia caído outra vez. A coloquei de volta no lugar, tentando fazer com que desta vez ficasse bem para não cair de novo. Mas poucos minutos depois que voltei ao meu trabalho de etiquetar, novamente ouvi o som da queda. A caixa estava no chão. Já um pouco irritado, peguei a caixa, subi na escada e com força a coloquei no lugar. Desta vez, me certifiquei de que não voltaria a cair. Fiquei ali por um tempo. Era impossível que se movesse. Nem mesmo cheguei à metade do corredor quando ouvi novamente a caixa caindo no chão. Foi então que comecei a me sentir realmente com medo daquilo. Tinha me certificado de que estava bem colocada. Decidi, com um pouco de medo, ignorar e terminar minhas tarefas. Comecei a sentir um peso, uma dor nos ombros que não gostei. Então coloquei meus fones de ouvido e tentei não olhar naquela direção pelo restante do turno. Comentei isso com um dos meus colegas que também estava de noite, mas ele também não soube me dar uma explicação. Comentou que muitas coisas estranhas aconteciam naquele depósito à noite e que simplesmente não desse atenção. Eu me recusava a acreditar no paranormal e em tudo o que diziam daquele lugar. Além disso, não queria colocar ideias tolas na minha cabeça. Tirando esse detalhe, gostava de trabalhar à noite. Era muito mais tranquilo do que pela manhã e havia menos coisas a fazer. Além disso,
Tinha muito mais liberdade para administrar meu tempo. Era verdade que o lugar ficava com muito menos pessoal, mas ainda assim me sentia mais confortável do que durante o dia. Assim passaram as primeiras 2 semanas. Meu corpo já havia se acostumado à rotina, então era muito mais fácil. Algo para o qual até hoje não tenho explicação e que foi uma das experiências mais assustadoras da minha vida, aconteceu em uma das noites dessa mesma segunda semana. Lembro que estava descarregando um pallet de caixas e as colocando em uma plataforma. Eu estava em outra área do depósito, um pouco mais afastada, nos fundos. Sabia que estava sozinho. Só eu tinha sido designado para aquela tarefa. Comecei a baixar as caixas quando vi pelo canto do olho alguém caminhando no final do corredor. Rapidamente olhei, mas não havia nada. Achei que talvez tivesse imaginado, então voltei ao que estava fazendo. Mais uma vez, pude perceber pelo canto do olho alguém caminhando no fundo do corredor. Desta vez, quando olhei, distingui o formato de uma pessoa que se perdeu em uma esquina. Parecia ter o cabelo comprido. Perguntei se precisava de algo, mas não houve resposta. Não vou mentir. Fiquei um pouco nervoso, pois sabia que naquela parte do depósito não deveria haver ninguém. Além disso, todos que faziam parte do turno da noite eram homens. Decidi ir até o final do corredor. Verifiquei todos os lados, mas não havia nada. Eu estava sozinho. Voltei ao pallet e me propus a terminar minha tarefa. Estava colocando as caixas no segundo nível da plataforma, de frente, virado em direção ao fundo do corredor. Percebi mais uma vez um movimento, mas desta vez disse a mim mesmo que simplesmente iria ignorar. Subi no banco que estava ao lado para colocar a caixa no segundo nível. Quando fiz isso, olhei de relance e vi algo se espreitando no alto da plataforma no final do corredor. Virei o rosto e percebi que era uma cabeça. Soltei a caixa que estava nas minhas mãos e gritei. Isso me deu um susto fora do normal. Desviei o olhar rapidamente. Meu coração estava batendo muito rápido. Me virei e comecei a rezar. Era impossível que alguém estivesse se espreitando daquele ponto. Estava muito alto e não havia como subir, exceto com uma escada. A cabeça que vi estava olhando diretamente na minha direção. Me recusava a olhar, mas dentro de mim queria me convencer de que não havia nada ali, então o fiz. Olhei novamente. A cabeça de cabelo comprido continuava me olhando atentamente. Senti meu coração disparar. Rapidamente saí do corredor e me dirigi à área principal do depósito. O tempo todo senti como se alguém estivesse me seguindo durante todo o trajeto. Felizmente, quando cheguei lá, estava o outro funcionário noturno e ele me perguntou o que havia acontecido. Tentando não parecer tão assustado, disse que havia alguém comigo na minha área. Era uma mulher. O homem me olhou estranho. Não era possível que houvesse uma mulher ali. Eu repeti que havia uma mulher no meu corredor. Não sabia como, mas ela havia subido quase até o último nível da plataforma. Ele continuou me olhando sem entender. Então pedi que me acompanhasse. Quando chegamos lá, já não havia nada. O que estava se espreitando do alto não estava mais lá. Meu coração estava batendo muito rápido. Eu estava muito assustado. Tinha a esperança de que talvez fosse uma sombra de algum objeto, coisa da minha cabeça. Mas o fato de que agora não tivesse mais nada lá me deixou mais nervoso. Pedi ao meu colega que ficasse comigo enquanto eu terminava. Ele se ofereceu para ajudar e terminamos mais rápido. Ele também estava nervoso. Suponho que me viu tão assustado que sabia que eu estava dizendo a verdade. Terminamos naquela área e voltamos para o centro do depósito. Eu repetia várias vezes que estava certo do que tinha visto. Foi então que ele me disse que não era a primeira vez que ouvia sobre isso. Ele já estava há vários meses no turno da noite. Já havia ouvido sons estranhos ou visto sombras passeando por lá, mas nunca tinha presenciado algo assim. Ele acreditou em mim porque outros colegas já haviam comentado que naquela área havia uma mulher. Ela passeava pelos corredores
e incomodava quem entrava durante a noite. Ele não me havia dito nada para não colocar ideias na minha cabeça ou me assustar, mas o que estava me contando agora me deixava mais desconfortável. No dia seguinte, não me apresentei para trabalhar porque estava com muita febre. Além disso, sabia que naquele dia teria que voltar para aquela área do depósito e não queria. Pedi ao meu chefe para não me colocar sozinho novamente naqueles corredores. A vibração se sentia muito pesada e com o que havia vivido não tinha vontade de voltar. Só de lembrar daquela cabeça espreitando me dá arrepios. Estava no final do corredor, observando atentamente meus movimentos.